Olá, pessoal. Então, voltamos com a nossa aula de desenho organizacional. Então, nós estávamos falando da importância da conscientização na hora de implementar uma mudança organizacional, né, para proporcionar a inovação na empresa. Após isso, o processo de reforço. A importância do reforço não é novidade. Cientistas como Pavlov já demonstravam há quase 100 anos o seu poder na mudança e consolidação dos padrões de comportamento. Na empresa que deseja promover mudança organizacional e impulsionar a inovação, é preciso criar mecanismos formais de recompensa, mas sem se limitar ao dinheiro. Para os profissionais da nossa época, colaboração e propósito são mais importantes do que compensação financeira. Criação de competências. Se a mudança organizacional é desejada, a mudança individual é necessária e ela passa pelo desenvolvimento de talentos e habilidades. O grande pulo do gato é identificar quais. É aí que entra a visão dos líderes para o futuro, identificando as competências que se fazem mais necessárias dentro de uma empresa, que deseja ser altamente inovadora, até mesmo em segmentos tradicionais, como a advocacia. Já se percebeu que é preciso desenvolver novas competências nas equipes e, agora, times de advogados são incentivados a aprender técnicas de engenharia e programação. Modelos de conduta. Exemplos têm um efeito consciente e inconsciente sobre as pessoas. Líderes, em geral, são reconhecidos como figuras que servem de exemplo para suas equipes e até mesmo para pessoas que não têm contato direto com eles. No entanto, não é preciso ocupar um cargo de liderança para ser um exemplo. Colaboradores que têm respeito de seus colegas também acabam se tornando modelos de comportamento. E esse é um trunfo importante para a mudança organizacional. Se esses colaboradores, que são referência, embarcarem na proposta, é mais provável que outros também o façam. Nesse artigo, falamos sobre o desenho organizacional e como ele está relacionado com a inovação. Vimos que se a estrutura organizacional for redesenhada de maneira coerente com as frentes de inovação adotadas pela empresa, ela pode ser uma facilitadora dessas frentes. Para promover uma verdadeira mudança na estrutura organizacional da empresa, você deve trabalhar com os 4 elementos do modelo de influência. Já sabe que toda e qualquer empresa possui regras, normas e critérios de organização de tudo o que é produzido pelos colaboradores. Mas, para que essas regras e normas sejam seguidas, é necessário uma espécie de mapa que defina como deverão ser os passos da empresa, para que tudo saia como planejado. É nesse momento que entra em cena o que chamamos de desenho organizacional. Abaixo você vai conseguir entender melhor como o desenho organizacional atua, quais são os tipos que existem e por que esse modelo é importante para empresas. O que é um desenho organizacional? Desenho organizacional é a maneira como uma empresa se organiza, envolvendo seus processos internos e estruturação da equipe. Também é conhecido como design organizacional e não está somente relacionado às burocracias internas e planos de carreira. A maneira como a organização empresarial acontece pode incentivar a inovação e melhores performances. Esse método consegue desenvolver uma espécie de mapa para que as regras, normas e estratégias sejam cumpridas. Pense da seguinte forma: os desenhos organizacionais são ferramentas direcionadas para a otimização dos processos rotineiros de uma empresa. Dessa forma, imagina-se que deva existir um desenho organizacional específico para cada processo e, de fato, é isso que acontece. Então, a gente vai ver que cada processo dentro das empresas vão ter um tipo de desenho organizacional. E o desenho organizacional é a forma na qual a empresa ela está organizada.
é a forma na qual ela envolve ali os seus processos internos e estrutura a sua equipe, tá? Então, é a forma na qual ela está ali se dispondo, né, na organização, como ela está disposta ali, como ela está organizada, é a forma na qual ela está produzindo, basicamente. Características do desenho organizacional. Qualquer desenho organizacional terá essas 4 características principais: diferenciação, formalização, centralização e integração. Então, a gente começa pela diferenciação. A diferenciação consiste na divisão do trabalho por departamentos, buscando aspectos homogêneos na organização, que fazem sentido serem colocados no mesmo setor. Esse agrupamento de atividades e recursos em uma mesma unidade objetiva a adequação da empresa, que pode representar maior eficiência do seu funcionamento. Pode-se observar, pois, que as empresas possuem geralmente os departamentos de marketing, de recursos humanos, de vendas, entre outros. Ainda poderá contar também a diferenciação em níveis hierárquicos. Nesse sentido, haverá a criação de cargos em variados níveis de autoridade, sendo que cada posição terá responsabilidades específicas do cargo. A exemplo disso, é comum observar a diferenciação hierárquica, feita entre a posição de um gestor, de um consultor e de um diretor. Ou seja, a diferenciação pode ocorrer em níveis horizontal ou vertical. A horizontal consiste no agrupamento por competências semelhantes de trabalho, criando os departamentos. Já a vertical consiste na divisão hierárquica de níveis de autoridade, que são formalmente representados pelos cargos presentes na empresa. Observa-se, por fim, que a diferenciação está diretamente relacionada à complexidade das atividades demandadas pelo ambiente externo e com a diversidade das tarefas internas. Assim, quanto mais complexas as atividades externas demandadas e quanto mais as atividades internas diversificadas forem realizadas, tanto maior será a diferenciação dentro da organização. Então, nós ficamos por aqui nesse vídeo, pessoal. Voltamos com mais conteúdo no próximo vídeo.